Era uma noite de terça-feira, ou talvez fosse quarta, já nem me lembro bem. Só sei que o cheiro a café torrado da senhora Odir Dias enchia a cozinha, misturado com o aroma doce dos ovos mexidos que o João, para minha surpresa, estava a tentar fazer. Descalço, com uma t-shirt amassada que devia ser do dia anterior, e o cabelo emaranhado de quem tinha acabado de acordar, ou melhor, de quem não tinha dormido o suficiente. Parecíamos normais, como se morar numa mansão em Cascais com um bilionário que era meu chefe. E agora, bom, agora era mais, fosse a coisa mais normal do mundo. Há uns meses, eu teria rido se me contassem isto, rido alto e com um certo amargor. Na altura, vivia a pensar na renda do meu apartamento minúsculo em Lisboa, partilhado com a Sofia. Trabalhava como uma louca na cafetaria O Pão da Avó, em Campolide, estudava para 3 exames ao mesmo tempo e dormia, se tivesse sorte, umas 4 horas por noite. A vida era uma corrida, uma luta constante contra o cansaço e a conta bancária no vermelho. Então, como é que cheguei aqui? Onde é que, no meio de tanto estresse e precariedade, a minha vida virou de cabeça para baixo? É uma história, bem, a culpa foi de um carro errado. Ou talvez, pensando bem, tenha sido o carro certo, no momento mais errado possível. Ainda hoje me questiono sobre isso. Tudo começou numa noite fria de inverno. Eu estava à porta da Biblioteca Municipal de Lisboa às 11 da noite, os olhos a arder de tanto estudar. 2 turnos seguidos na cafetaria, exames em cima, e eu estava a funcionar no piloto automático, impulsionada a café barato e pura teimosia. O Uber preto que tinha pedido estava ali, ou pelo menos achei que estava. Abri a porta de trás e escorreguei para o assento, como se voltasse para casa. Confortável. Mais do que confortável, na verdade. Luxuosamente confortável. Mas eu estava demasiado esgotada para registrar o aviso. Fechei os olhos por um segundo, e esse segundo transformou-se no sono mais profundo e sem sonhos que tive em semanas. Acordei com uma voz masculina, profunda e claramente divertida, a cortar a minha consciência como uma faca quente na manteiga. Costuma invadir o carro dos outros? Ou sou eu que sou especial? Os meus olhos abriram-se. Um pânico imediato disparou pelas minhas veias. Não estava sozinha. Um homem estava sentado ao meu lado, tão perto que sentia o seu calor, o cheiro de um perfume caro que provavelmente custava mais do que a minha renda mensal. Ele usava um fato feito à medida, escuro, com um toque de desordem calculada no cabelo, que os homens ricos pareciam dominar sem esforço. E o rosto, meu Deus, era ridiculamente bonito, de uma forma que devia ser ilegal. Um maxilar bem definido, olhos escuros que me observavam com uma mistura de curiosidade e diversão, e um sorriso sarcástico que me deixava, ao mesmo tempo, irritada e estranhamente quente. A minha voz saiu rouca do sono. Sentei-me rápido demais e a cabeça girou. Desculpa, pensei que fosse o meu Uber. Eu não estava a tentar entrar no seu carro. Ele inclinou a cabeça, o sorriso irritante ainda nos lábios. Tecnicamente, foi exatamente isso que fez. E ressonou durante 20 minutos. O calor subiu pelo meu pescoço até as minhas bochechas. Queria morrer ali mesmo, naquele banco de couro absurdamente confortável. Eu não ressono. Ressona, sim, levemente. Na verdade, foi até um pouco adorável. Os olhos dele brilhavam com um humor genuíno, e eu não sabia se queria rir ou gritar. Foi então que reparei pela primeira vez no interior do carro. Não era apenas luxuoso, era obscenamente caro. Tinha um minibar embutido, ecrãs táteis, acabamentos em madeira que provavelmente vinham de alguma floresta exótica. Quem raio tem um minibar no carro? Meu Deus, a realidade da situação atingiu-me como um murro no estômago. Não é motorista de Uber? Definitivamente não. Ele recostou-se completamente à vontade, enquanto eu entrava em pânico.
Sou o João Costa e este é o meu carro que a senhorita sequestrou para tirar uma soneca. O nome não me dizia nada na altura, mas a forma como ele o disse deixou claro que devia. E pela sua aparência, o carro, a aura de poder controlado que emanava dele, era óbvio que não era apenas um tipo qualquer. Era alguém importante, rico, que provavelmente me podia processar por invasão de propriedade ou algo do gênero. Peço imensa desculpa. A sério, muita desculpa. As palavras saíram numa corrida desesperada. Trabalhei o dia todo, estudei a noite toda e estava à espera do meu Uber e... Parei, respirei fundo, tentei recuperar alguma dignidade. Vou sair agora. Desculpe o incômodo. Estendi a mão para a maçaneta da porta, mas a sua voz impediu-me. São 11h30 da noite. Em que zona da cidade está? Não é da sua conta. A resposta saiu mais ríspida do que eu pretendia. O cansaço tornava-me sarcástica. Um mecanismo de defesa automático. Ele riu, na verdade riu. Uma risada baixa e genuína que me fez algo estranho no estômago. Justo, mas considerando que dormiu no meu carro, acho que posso ter uma preocupação mínima com a sua segurança. Deixe-me levá-la a cagada. Não preciso de caridade. O meu orgulho estúpido e teimoso levantou a cabeça. Não é caridade. O João inclinou-se um pouco mais, e de repente o espaço no carro pareceu menor, mais quente. É bom senso, é tarde, é perigoso, e tecnicamente já está num carro mesmo que seja o errado. Devia ter recusado. Devia ter saído dali e pedido outro Uber. Mas a verdade era que estava exausta, com medo de andar sozinha àquela hora. E algo na sua voz, na forma como me olhava, fez com que o meu instinto de sobrevivência relaxasse um pouco. Está bem, cedi, resmungando. Mas se for algum tipo de serial killer, vou ficar muito irritada. Anotei. O sorriso dele aumentou enquanto batia no vidro que nos separava do motorista. Pedro, podemos ir? O carro começou a mover-se com uma suavidade que o meu Uber partilhado nunca poderia sonhar em alcançar. Passei o meu endereço ao motorista, tentando ignorar o olhar penetrante do João. Então, a sua voz quebrou o silêncio confortável demais. Por que tanto cansaço? Normalmente não contaria a história da minha vida a um estranho, mas havia algo na forma como ele perguntava, genuinamente curioso em vez de condescendente, que me fez responder. Faculdade a tempo inteiro, 2 empregos. Durmo umas 4 ou 5 horas por noite quando tenho sorte. Isso é insustentável. Não havia julgamento na sua voz, apenas observação. A riqueza deve ser boa, mas alguns de nós precisam de trabalhar para sobreviver. Sarcasmo outra vez, o meu escudo favorito. Para minha surpresa, ele riu de novo. Touché, mas está a matar-se, literalmente. E o senhor? Virei-me para encará-lo, encontrando aqueles olhos escuros fixos em mim. Aposto que trabalha 80 horas por semana e dorme ainda menos do que eu. Talvez. Um sorriso relutante curvou os seus lábios. Mas pelo menos eu tenho escolha. A verdade daquilo atingiu-me mais forte do que devia. Desviei o olhar, observando as ruas a passar pela janela. Estávamos perto do meu bairro e percebi a mudança na sua expressão quando olhou em volta. Prédios antigos, ruas mal iluminadas, grafites nas paredes. Não era o pior lugar do mundo, mas definitivamente não era o tipo de zona onde alguém como o João Costa vivia. O carro parou em frente ao meu prédio e eu já esticava a mão para a maçaneta quando ele falou de novo. Preciso de uma assistente pessoal. Paga bem e os horários são flexíveis. Congelei, a mão ainda na porta. Virei-me devagar para encará-lo. O quê? Ouviu bem. O João tirou um cartão do bolso interior do casaco, estendendo-o para mim. Preciso de alguém para organizar a minha agenda, responder a e-mails, gerir a casa quando viajo.
E a senhorita precisa claramente de dinheiro e de um emprego que não a mate de exaustão. Não preciso de caridade, repeti as palavras, mas desta vez soaram mais fracas. E não é caridade, Ana. O uso do meu nome surpreendeu-me, até que percebi que ele provavelmente o vira no meu ID do Uber na aplicação. É um acordo justo. Preciso genuinamente de ajuda, e a senhorita precisa genuinamente de um emprego melhor. Nada mais do que isso. Peguei no cartão, sentindo o papel caro entre os meus dedos. Não prometo que vou ligar. Não peço promessas. Ele recostou-se àquela aura de poder controlado a regressar. Apenas pense nisso. Saí do carro em silêncio, observando-o afastar-se na noite. Subi os 3 lances de escadas até o meu apartamento minúsculo, larguei a mala no chão e olhei para o cartão nas minhas mãos. João Costa, CEO, com um número de telefone e endereço de empresa em letras douradas em relevo. A Sofia, minha colega de casa e melhor amiga, saiu do quarto com o cabelo preso num coque desfeito. Está tudo bem? Está atrasada. Enganei-me no Uber. Atirei o cartão para a mesa de centro e deixei-me cair no sofá velho. E o dono do carro ofereceu-me um emprego. O quê? A Sofia pegou no cartão, os olhos arregalados. Espera, João Costa. O bilionário João Costa? Ele é um bilionário. Fechei os olhos, a exaustão a puxar-me para baixo. Ana, ele é tipo um dos CEOs mais ricos da cidade. E dormiu no carro dele? A Sofia começou a rir, aquela gargalhada alta que me fazia rir junto. Só a você. Durante os 3 dias seguintes, tentei ignorar o cartão. Fui trabalhar, fui às aulas, estudei, sobrevivi. Mas a renda estava atrasada. O meu gerente na cafetaria estava a cortar horas, e eu estava tão cansada que quase desmaiei durante um exame. A Sofia encontrou o cartão ainda na mesa de centro. É uma idiota se não ligar para este homem. É caridade, protestei fracamente. É um emprego, um que paga melhor e não a vai matar. Ela olhou para mim com aquela expressão que não aceitava argumentos. O seu orgulho vai pagar a renda. Não ia, e ela sabia disso. Liguei para o número no dia seguinte, os dedos a tremer ligeiramente enquanto marcava. Ele atendeu ao 3º toque, a sua voz profunda e inconfundível. Costa. Sou a Ana Torres, a rapariga que invadiu o seu carro. Tentei soar confiante e provavelmente falhei miseravelmente. Houve uma pausa, e depois aquela risada baixa que eu reconhecia. Não pensei que ligasse. Eu também não, mas preciso mais de dinheiro do que de orgulho, aparentemente. A honestidade brutal era, por vezes, mais fácil. Quando pode começar? Amanhã, ofereci, esperando que não fosse demasiado cedo. Perfeito. Envio-lhe a morada. Começa às 9. No dia seguinte, o carro dele foi buscar-me. Não o João, apenas o Pedro, o motorista, que me cumprimentou educadamente e me levou a uma mansão que me fez questionar todas as minhas escolhas de vida. Era obscena. 3 andares de pura ostentação, jardins perfeitamente cuidados, uma fonte à frente que provavelmente custou mais do que toda a minha educação universitária. Senti-me completamente deslocada enquanto caminhava para a porta da frente. Uma mulher de uns 60 anos cumprimentou-me com um sorriso caloroso. Cabelo grisalho preso num coque elegante, olhos gentis que me avaliaram rapidamente. E você deve ser a Ana. Sou a senhora Dias, a governanta. Ela abriu mais a porta. Entre, querida. O Sr. Costa está no escritório dele. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Tetos altos, arte nas paredes que provavelmente valia fortunas. Pisos de mármore tão polidos que eu conseguia ver o meu reflexo. Segui a senhora Dias por corredores até umas portas duplas de mogno. Ela bateu levemente. Senhor Costa, a senhorita Torres chegou. Entre. A voz dele veio do outro lado, e o meu estômago deu um estranho nó. O João estava atrás de uma mesa enorme, os dedos no teclado do laptop, mas os seus olhos levantaram-se quando entrei. Usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos.
revelando antebraços que eram bem distrações. Aquele sorriso sarcástico apareceu quando me viu, mas havia algo mais nos seus olhos. Satisfação? Talvez. Não fugiu, ele comentou, levantando-se. Preciso do dinheiro. Respondi diretamente. Honesta. Gosto disso. Ele contornou a mesa, aproximando-se demasiado para o meu conforto. Devíamos discutir os termos. Passamos a hora seguinte a falar de responsabilidades, organizando a sua agenda caótica, respondendo a e-mails não urgentes, coordenando com a senhora Dias sobre a casa, gerindo viagens. O salário que ele ofereceu era 3 vezes o que eu ganhava nos meus 2 empregos combinados. É demasiado generoso, não pude deixar de dizer. É justo para o trabalho. O João olhou-me diretamente. E quero deixar uma coisa clara, Ana. Este é um emprego, não um favor. Vai trabalhar, vai ganhar o seu salário. Nada mais do que isso. Algo no meu peito relaxou com aquelas palavras. Entendido. Ótimo. Ele estendeu a mão. Bem-vinda à equipa. Quando a nossa pele se tocou, palma contra palma, senti uma corrente elétrica a percorrer o meu braço. Pelos seus olhos, ele também sentiu. Mas ambos fingimos que nada aconteceu. Soltando as mãos, talvez um segundo além do profissional. Isto era trabalho, apenas trabalho. Eu repetia isso para mim mesma, enquanto a senhora Dias me mostrava o escritório que seria meu. Enquanto o João explicava o seu sistema organizacional caótico. Enquanto os nossos olhos se encontravam acidentalmente várias vezes durante o dia. Apenas trabalho, mesmo que algo no fundo da minha mente sussurrasse que dormir naquele carro errado tinha mudado tudo. É estranho como a vida nos atira para certas situações, não é? Aqui estou eu, a pensar nisto tudo, e de repente lembro-me do meu pai. Ele costumava dizer, confia em quem te faz pensar, não em quem te promete o céu. Ele falava de negócios, claro. Mas a verdade é que nunca me passou pela cabeça que algo tão aleatório como enganar-me no Uber me pudesse levar a isto. A este nível de complicação e de vida. Parece que mesmo sem perceber, ele estava a preparar-me para um mundo onde o mais belo e o mais aterrorizador se misturavam na perfeição. É um bocado de loucura quando paramos para pensar. Uma jovem esgotada e um bilionário sarcástico. Parece tirado de um filme. Mas era a minha vida e era real. Voltando à história, as primeiras semanas a trabalhar para o João Costa foram uma revelação de quão exaustivo o caos organizado podia ser. A sua agenda era um pesadelo de reuniões sobrepostas, compromissos com horários duplicados e lembretes que não faziam sentido nenhum. Diana... Ligar ao M sobre a coisa. Não era exatamente específico, mas rapidamente descobri que M era o Marcos, o seu advogado. E a coisa era uma fusão multimilionária. Mergulhei no trabalho com a mesma intensidade que colocava em tudo na minha vida. Reorganizei completamente a sua agenda, criando um sistema de cores que até uma criança conseguiria seguir. Respondi a e-mails não urgentes com um profissionalismo que não sabia que possuía, separando o importante do ruído. A casa, com a ajuda e orientação da senhora Dias, funcionava como um relógio suíço sob a minha gestão. O João estava impressionado. Via nos seus olhos quando revia o meu trabalho. Na forma como a sua sobrancelha se erguia ligeiramente antes de acenar em aprovação silenciosa. Mas a impressão não se traduzia em proximidade. Ele mantinha uma distância profissional quase militar, trabalhando 16 horas por dia, saindo cedo e regressando tarde, mal interagindo comigo para além de instruções curtas e diretas. Cancelar a reunião das 3, reagendar a chamada de Tóquio. Preciso dos relatórios financeiros até amanhã. Ordens dadas enquanto caminhava pelos corredores, nunca olhando para trás, sempre em movimento. Como se parar significasse admitir que era humano, e não uma máquina corporativa incansável. Devia ter-lhe agradecido pela distância.
Tornava mais fácil ignorar a forma como o meu estômago apertava quando o ouvia chegar à casa tarde da noite. Tornava mais fácil fingir que não prestava atenção ao som dos seus passos lá em cima, ao ranger da sua cadeira de escritório quando ele finalmente se sentava para trabalhar um pouco mais antes de dormir. Mas havia momentos, pequenos, fugazes, impossíveis de ignorar completamente. Como naquela terça-feira, às 2 da manhã, quando desci à cozinha para ir buscar água e estudar um pouco. Tinha exames a aproximar-se, e o silêncio da mansão de madrugada era perfeito para me concentrar. Acendi apenas a luz sobre a ilha da cozinha, espalhei os meus livros e cadernos e perdi-me nas teorias econômicas que precisava de memorizar. O sono é para os fracos. A sua voz fez-me saltar da cadeira. O João estava à entrada da cozinha, descalço, usando apenas umas calças de fato de treino e uma t-shirt que abraçava o seu corpo de maneiras que o meu cérebro cansado não devia notar. O cabelo estava despenteado, como se o tivesse passado 1000 vezes pelas mãos, e havia uma sombra de barba por fazer no queixo que não estava lá de manhã. Diz a pessoa que está a estudar às 2 da manhã. Ele aproximou-se, tirando uma garrafa de água do frigorífico e encostou-se à ilha, do meu lado oposto, demasiado perto. Ou talvez fosse apenas a hora. O silêncio da casa, a forma como a luz fraca criava sombras no seu rosto, que o faziam parecer menos um CEO e mais apenas um homem. Tenho um exame amanhã, ou hoje, tecnicamente. Baixei os olhos para o livro, fingindo ler a mesma linha que já tinha lido 5 vezes. E o senhor, por que está acordado? Proposta para investidores. Tem de ser perfeita. O João deu um gole na água. A sua garganta moveu-se de uma forma que os meus olhos seguiram involuntariamente. Está a matar-se a estudar e a trabalhar de novo. E o senhor está a matar-se a trabalhar de novo. Atirei o sarcasmo de volta, erguendo os olhos para os encontrar. Pelo menos eu tenho a desculpa de pagar a faculdade. Ele sorriu. Não aquele sorriso polido de CEO, mas algo genuíno que iluminou os seus olhos escuros e fez aparecer uma covinha no canto da boca. Touché. Permanecemos ali por um momento que durou demasiado e não o suficiente. O ar entre nós parecia denso, carregado com algo que nenhum de nós queria nomear. Então o João endireitou-se à distância profissional a regressar como uma máscara. Não estude até muito tarde. Preciso que esteja funcional amanhã. Sim, senhor. A resposta veio automaticamente, mas com um toque de ironia que o fez abanar a cabeça enquanto saía da cozinha. Devia ter voltado a estudar. Em vez disso, fiquei a olhar para a porta vazia, o coração a bater um pouco mais rápido do que a cafeína por si só justificava. A senhora Dias começou a reparar. Claro que reparou. A mulher tinha olhos de águia e décadas de experiência a ler as pessoas. Na quinta-feira seguinte, enquanto eu organizava papéis no escritório principal, ela apareceu com chá e aquele sorriso cúmplice que me fazia querer esconder-me. Está a fazer um trabalho maravilhoso aqui, querida. Ela colocou a chávena ao meu lado, sentando-se na poltrona próxima. O Sr. Costa está muito mais organizado. Até mencionou isso ontem. É o meu trabalho. Mantive a voz neutra, focada nos documentos. Em 10 anos a trabalhar nesta casa, nunca vi o Sr. Costa rir. A senhora Dias falou casualmente, mas senti o peso das palavras. Até você chegar. Agora ele ri. Não muito, mas ri. Você faz com que ele ria. O calor subiu pelo meu pescoço. É que somos sarcásticos. Encaixamo-nos nesse sentido. Querida, já vi muitas assistentes passarem por aqui. Algumas bonitas, algumas inteligentes, algumas as duas. Nenhuma delas o fez olhar para o Sr. Costa da forma como ele olha para si. O sorriso dela era gentil, maternal. Estou apenas a dizer que alguns patrões e empregados transcendem essas definições. Senhora Dias, comecei, mas não sabia como terminar, como explicar que não podia pensar assim, que precisava daquele emprego, daquela estabilidade,
E misturar sentimentos seria desastroso. É apenas trabalho. Precisa ser apenas trabalho. Ela acenou, mas o sorriso não desapareceu. Claro, querida, como quiser. Na semana seguinte, o universo decidiu testar exatamente quão bem eu conseguia manter as coisas estritamente profissionais. Acordei na segunda-feira de manhã a sentir que um caminhão me tinha atropelado 2 vezes. A garganta estava arranhada, a cabeça a latejar e todo o meu corpo doía de uma forma que ia além do cansaço normal. Tomei remédios, bebi café como se fosse a cura para todos os males e fui trabalhar mesmo assim. Não podia faltar, não tão cedo. Não quando finalmente tinha um emprego que pagava as contas e me dava alguma dignidade. O João tinha reuniões o dia todo, o que significava que conseguia esconder-me no meu escritório, respondendo a e-mails e organizando documentos enquanto tremia por baixo do cardigan que tinha posto por cima da blusa. A temperatura da mansão era perfeita. O meu corpo é que estava a falhar. Consegui sobreviver até às 3 da tarde. Foi então que o João regressou de um almoço de negócios, entrou no meu escritório para pedir um ficheiro e parou a meio da frase. Está tudo bem? A sua voz tinha um toque de preocupação que não estava lá antes. Perfeitamente bem. Menti, tentando não notar como as letras no computador estavam meio turvas. Que ficheiro precisa? Ele aproximou-se e, antes que eu pudesse protestar, pôs a mão na minha testa. A sua palma estava fresca contra a minha pele a arder, e o toque foi tão inesperado que congelei completamente. Está a arder em febre. Por que está a trabalhar? Porque é o meu trabalho. Afastei-me da sua mão, embora a parte irracional do meu cérebro quisesse derreter naquele toque. Estou bem. Não está. O seu tom mudou de preocupado para autoritário num segundo. Vai parar de trabalhar agora. Vá para o quarto de hóspedes e descanse. Isso não é um pedido. João, não posso. Comecei a protestar, mas ele cortou-me. Pago-lhe mesmo quando está doente. Vá para o quarto de hóspedes agora. A sua voz era firme, não deixando espaço para argumentos. Aquela voz de CEO que movia milhões e fechava negócios. Vou pedir à senhora Dias para preparar a cama. O meu orgulho queria lutar. O meu corpo traidor queria chorar de gratidão. No fim, apenas acenei, levantando-me devagar, porque o quarto girava quando me pus de pé. O João estendeu automaticamente o braço, segurando o meu cotovelo para me estabilizar. Consegue andar? A preocupação regressou à sua voz. Consigo, mas deixei que ele me guiasse na mesma, o calor da sua mão no meu braço sendo a única coisa que parecia real enquanto subíamos as escadas. A senhora Dias já estava a preparar a cama quando chegamos, a sua expressão maternal e preocupada. Pobre rapariga, trabalhou demais. Não comeu direito, vou fazer uma sopa. Afundei-me no colchão macio, puxando o cobertor até o queixo. Embora estivesse vestida, o quarto girava ligeiramente e fechei os olhos para o fazer parar. Ouvi vozes baixas, a senhora Dias e o João a falar à porta, mas as palavras misturaram-se num zumbido incompreensível. Dormi profundamente, sem sonhos, o tipo de sono que vem quando o corpo finalmente desiste de lutar. Acordei com o som de uma porta a ser aberta gentilmente. A luz estava mais fraca agora, o quarto banhado pelo brilho dourado do final da tarde. O João estava a entrar a carregar um tabuleiro com uma tigela fumegante. A senhora Dias fez sopa. Ele colocou o tabuleiro na mesa de cabeceira ao lado da cama, sentando-se na borda do colchão de uma forma que fez o material afundar-se ligeiramente na sua direção. Disse que precisa de comer alguma coisa. Ela fez, mas o senhor trouxe, observei. A minha voz ainda rouca, um sorriso tocou os seus lábios. Eu insisti. Ela resistiu. Paguei mais, literalmente. Não pude deixar de rir, o que se transformou numa tosse. Figurativamente, mas ela percebeu. O João pegou na tigela, estendendo-a para mim. Precisa de parar de se matar a trabalhar. Diz o viciado em trabalho que dorme 4 horas por noite e trabalha nos fins de semana.
Aceitei a tigela, mas olhei para ele por cima dela. Não tem autoridade moral aqui. Touché. Aquele sorriso novamente. Genuíno e desarmante. Mas pelo menos eu escolho isso. Você está a fazer isso porque acha que não tem escolha. É porque não tenho. A honestidade saiu antes que eu pudesse censurá-la. A faculdade não se paga sozinha. A vida não se paga sozinha. Eu sei, a sua voz ficou mais suave. Mas agora trabalha para mim, e parte do meu trabalho como seu empregador é garantir que não morra de exaustão no meu escritório. Faria uma péssima imagem no meu currículo. Ri novamente com mais cuidado desta vez. Que atencioso. Comi a sopa em silêncio enquanto João permanecia sentado na beira da cama. Devia ser estranho, esta intimidade forçada pela doença e pela preocupação. Mas não era. Era confortável, perigosamente confortável. Melhor? Ele perguntou quando terminei. Melhor. Devolvi a tigela e os nossos dedos tocaram-se brevemente na passagem. Aquela eletricidade de novo, a percorrer a minha pele, fazendo o meu coração saltar um batimento. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Por um momento, nenhum de nós se moveu. A sua mão ainda estava perto da minha, tão perto que senti o calor da sua pele. Seria tão fácil fechar essa distância, entrelaçar os nossos dedos. Admitir que isto, o que quer que fosse isto, era mais do que profissional. O João afastou-se primeiro, levantando-se rapidamente e pegando no tabuleiro. Descanse, vejo como está mais tarde. João, eu não sabia o que ia dizer. Obrigada, não precisa de se preocupar. Por favor, fique. Apenas descanse, Ana. Ele parou à porta, olhando para trás. Isso é uma ordem do seu chefe. E depois ele foi, deixando-me sozinha com o coração a bater demasiado rápido e pensamentos que definitivamente não eram apropriados para uma empregada a pensar no seu chefe. A Sofia apareceu no dia seguinte. O João deve ter lhe ligado, porque a minha melhor amiga chegou com os olhos arregalados e uma expressão que misturava preocupação e pura incredulidade. Esta casa é obscena, foram as suas primeiras palavras quando a senhora Dias a levou ao quarto onde eu estava. Como é que trabalhas aqui e te mantém sã? Com dificuldade. A minha voz ainda estava fraca, mas sentia-me muito melhor depois de 16 horas de sono. Obrigada por teres vindo. O João Costa ligou pessoalmente para me avisar que estavas doente. Claro que vim. Ela sentou-se na cama a estudar o meu rosto. E também para ver o homem que está claramente obcecado por ti. Ele não está obcecado. É só um bom chefe. Mesmo enquanto dizia as palavras, soavam falsas. Ana! A Sofia pegou na minha mão. Ele ligou pessoalmente. Não mandou uma assistente ou secretária. Ele próprio marcou o meu número e explicou a tua condição com um nível de detalhe que sugere que prestou muita atenção a ti. Antes que eu pudesse responder, a porta abriu-se. O João entrou, parou quando viu a Sofia e algo interessante passou pelo seu rosto. Surpresa, desconforto por ter sido interrompido. Desculpe, não sabia que tinha visita? Ele olhou para mim. Como se sente? Melhor, obrigada. A minha voz saiu mais suave do que eu pretendia. A Sofia olhou entre nós dois e eu consegui ver as engrenagens a girar na sua cabeça. Senhor Costa, posso falar com o senhor um momento lá fora? O João pareceu genuinamente surpreso, mas acenou. Claro. Eles saíram e, através da porta semi-fechada, ouvi a voz da Sofia, baixa, mas clara. Gosta dela, senhor Costa. O João começou a dizer algo, mas ela cortou. Não me venha com formalidades. Gosta dela. É óbvio na forma como a olha, na forma como me ligou preocupado, na forma como está aqui em vez de no seu escritório a trabalhar, como sempre faz. Uma pausa. É um péssimo mentiroso para um bilionário. Houve silêncio. O meu coração batia dolorosamente forte contra as minhas costelas. É complicado. A voz dele finalmente veio, baixa e cansada. Ela trabalha para mim e merece mais do que isto.
Isto o quê? Um tipo rico que claramente se importa com ela, que se certifica que ela come bem e descansa, que a olha como se fosse a pessoa mais interessante que ele alguma vez conheceu. A Sofia riu sem humor. A Ana foi pobre a vida toda. O que ela merece é alguém que a veja de verdade. E o senhor vê. Não ouvi a resposta dele. A porta fechou-se completamente. Quando a Sofia regressou, o sorriso dela era demasiado satisfeito. Plantei a semente. Que semente? Perguntei, mas já sabia a resposta. A semente da dúvida, do questionamento, do e se. Ela pegou na minha mão novamente. Porque vocês os dois são uns idiotas a dançar à volta um do outro, e alguém tinha de dar um empurrão. Não disse nada. Apenas olhei para a porta fechada e perguntei-me se o João estava do outro lado a pensar as mesmas coisas impossíveis que eu. 2 meses passaram num borrão de agendas organizadas, e-mails respondidos e uma rotina que devia ter se tornado confortável, mas estava longe disso. A tensão entre o João e eu crescia a cada dia, silenciosa e inevitável como uma tempestade a formar-se no horizonte. Pequenos momentos acumulavam-se, olhares que duravam um segundo demasiado, mãos que quase se tocavam ao passar documentos, conversas que começavam profissionais e terminavam perigosamente pessoais. Tornei-me uma perita em fingir que não reparava, que o meu pulso não acelerava quando ele entrava no escritório, que não prestava atenção ao cheiro do seu perfume quando ele passava demasiado perto, que não contava as horas até ele chegar a casa tarde da noite, só para podermos trocar algumas palavras antes de nos separarmos para os nossos respectivos cantos da mansão. A rotina estava estabelecida, o profissionalismo teoricamente também, mas as rachas na parede que tínhamos construído estavam a tornar-se impossíveis de ignorar. Preciso que venha comigo ao porto, anunciou o João numa quinta-feira, entrando no meu escritório com aquela energia controlada que significava negócios importantes. Reunião com potenciais investidores. Vai ser crítica e preciso que organize os documentos. Certifique-se que está tudo perfeito. Quando? Perguntei já ao abrir o calendário. Amanhã. Voltamos no domingo. Ele encostou-se à secretária, naquela posição casual que fazia os músculos dos seus braços ficarem tensos por baixo da camisa. Sei que é em cima da hora. Sem problema. Arranco tudo. Mantive a minha voz profissional. Embora a ideia de viajar com ele, de passar dias inteiros na sua companhia, sem as barreiras da mansão e da rotina, me fizesse algo estranho no estômago. O voo no dia seguinte foi a minha primeira experiência num jato particular. Tentei não parecer impressionada quando subi as escadas e entrei no que mais parecia uma sala de estar voadora do que um avião. Bancos de couro creme, mesas de mogno, até uma área de trabalho completa com computadores e uma impressora. Primeira vez? Perguntou o João, aquele sorriso cúmplice nos lábios, enquanto me observava tentar agir com naturalidade. É assim tão óbvio? Sentei-me num dos assentos, afundando-me no couro absurdamente confortável. Costumo viajar em classe econômica, espremida entre um bebê a chorar e alguém que roubou o apoio de braço. Ele riu, sentando-se no assento à minha frente. Bem-vinda ao outro lado. Bebés são estritamente proibidos. O voo passou demasiado depressa. Trabalhamos a maior parte do tempo a rever apresentações e números, mas houve momentos de pausa em que apenas falávamos sobre nada de importante. Pequenas coisas como músicas favoritas e comidas que detestávamos. O tipo de conversa que pessoas normais têm, não chefe e empregada. O hotel no Porto era previsivelmente de 5 estrelas. O lobby tinha mais mármore do que todo o meu bairro antigo junto. O gerente cumprimentou-nos pessoalmente com um sorriso profissional no rosto enquanto nos conduzia ao último andar. As suas suítes, Sr. Costa. Ele abriu 2 portas adjacentes, as mais requintadas do hotel, como solicitado, com varandas comunicantes.
A minha suíte era maior do que o apartamento que partilhava com a Sofia. Cama king size, casa de banho de mármore com banheira separada, sala de estar com vista para a cidade. Tudo impecável, caro, intimidante. Arrumei as minhas coisas rapidamente e juntei-me ao João no seu quarto para revermos os planos para o jantar de negócios daquela noite. Ele estava ao telefone quando entrei, gesticulando para eu me sentar, enquanto terminava uma chamada em mandarim fluente. Mais uma coisa que eu não sabia sobre ele, que se adicionava à crescente lista de detalhes fascinantes. Jantar às 8. Ele desligou, tirando o casaco e atirando-o para a poltrona. As mangas da sua camisa já estavam arregaçadas até os cotovelos, revelando os antebraços que eu tinha aprendido a não olhar diretamente. Os investidores são tradicionais, conservadores. Preciso impressioná-los. O senhor sempre impressiona. As palavras saíram antes que eu as pudesse filtrar. Os seus olhos encontraram os meus, algo não dito a passar entre nós. A sua confiança é motivadora. O restaurante era sofisticado e silencioso, o tipo de lugar onde cada garfo tinha um propósito específico, e o vinho custava mais do que a propina da faculdade. Eu estava ali para fazer anotações discretas, observar reações, ser invisível, mas útil. Os 3 investidores eram homens mais velhos, fatos caros e relógios que provavelmente custavam tanto quanto carros. A conversa fluiu sobre números e projeções. Ninguém navegava nas questões com a facilidade de quem nasceu para isso. Anotei pontos importantes no meu tablet, meio escondida na ponta da mesa. Tudo corria bem até que um dos investidores, um homem chamado Ricardo, com cabelo grisalho e um sorriso oleoso, decidiu incluir-me na conversa. Costa, além de excelentes números, tem um excelente gosto na assistência, bonita e eficiente, imagino. A atmosfera congelou. Ou talvez fosse apenas eu. Todo o meu corpo ficou tenso com a forma desrespeitosa como ele falou, como se eu fosse um acessório decorativo em vez de uma profissional. A postura do João mudou subtilmente. O seu maxilar apertou, os seus olhos escureceram, e quando ele falou, a sua voz tinha um toque de gelo que não estava lá antes. A senhorita Torres é a minha assistente executiva porque é a melhor no que faz. Os seus méritos profissionais são incomparáveis. Agora, sobre os números do 3º trimestre, a mudança de assunto foi firme, não deixando espaço para discussão. Ricardo recuou, percebendo claramente que tinha entrado em território perigoso. O resto do jantar decorreu sem mais comentários impróprios, mas a tensão permaneceu por baixo da superfície educada. No elevador de volta ao quarto, finalmente sozinha, soltei o ar que estava a prender. Não precisava de me defender. Consigo lidar com comentários assim. O João olhou para mim, a sua expressão séria. Sei que consegue, mas não gosto que falem assim de si. Por quê? A pergunta saiu mais vulnerável do que eu pretendia. Silêncio, pesado, carregado, cheio de coisas que nenhum de nós dizia. Os olhos dele nos meus, escuros e intensos na luz suave do elevador. A sua respiração mudou, tornou-se mais profunda, e percebi que estávamos demasiado perto, que o espaço entre nós estava a diminuir sem que eu notasse. O elevador parou com um solavanco suave. As portas abriram para o nosso andar. O momento estilhaçou-se como vidro. Boa noite, Ana. O João saiu primeiro, a voz tensa. Descanse, amanhã será um dia longo. Entrei na minha suíte sem olhar para trás, fechando a porta e encostando-me a ela. O meu coração batia erraticamente. As minhas mãos tremiam ligeiramente. Isto estava a ficar perigoso. Não a forma como ele me defendeu, mas a forma como eu me sentia quando ele o fazia. Protegida, valorizada, vista. Troquei de roupa, tentei dormir, falhei miseravelmente. Às 11h30, estava na varanda. O ar fresco de outubro ajudava a clarear a minha cabeça confusa. A cidade brilhava lá embaixo, luzes a estender-se até ao horizonte.
Uma batida na porta da suíte fez-me sobressaltar. Pelo olho mágico, vi o João de pé no corredor, as mãos nos bolsos, o cabelo despenteado, como se tivesse passado os dedos por ele repetidamente. Abri a porta. Está tudo bem? Não consigo dormir. Ele olhou para mim, vulnerável de uma forma que raramente via. Quer conversar? Era estranho ele pedir companhia. João Costa, o homem que trabalhava sozinho até de madrugada, que mantinha a distância de todos, estava à minha porta a pedir para conversar. Na varanda, indiquei com a cabeça. Reparei que as nossas ligam. Saímos para o ar frio, sentando-nos nas cadeiras confortáveis que o hotel providenciava. A cidade pulsava debaixo de nós, distante e surreal. Por um momento, nenhum de nós falou. Apenas existíamos no mesmo espaço sem as barreiras habituais. Os meus pais estão vivos. O João quebrou o silêncio abruptamente. Mas bem que podiam não estar. Ligam no meu aniversário, no Natal. Mandam presentes caros que provam que não me conhecem. É solitário crescer numa casa cheia de tudo, exceto afeto. Olhei para ele, surpresa pela honestidade crua. É por isso que trabalha tanto, para preencher o vazio. E você? Ele virou-se para mim. Por que trabalha até a morte? A resposta ficou presa na minha garganta por um segundo. Ninguém perguntava. Todos assumiam que era apenas necessidade financeira. Os meus pais morreram quando eu tinha 14 anos. Acidente de carro. Fui para o sistema de acolhimento. Andei por várias casas até fazer 18. Aprendi que a única pessoa em quem posso confiar sou eu mesma. Que ninguém me vai salvar, então tenho de me salvar sozinha. Ana, a sua voz ficou mais suave. Trabalho tanto porque tenho medo, continuei. As palavras a fluir agora que tinham começado. Medo de voltar a ser aquela rapariga sem nada. Medo de depender de alguém e essa pessoa ir embora. Medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente. O João inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. É extraordinária e assusta-me o quanto penso nisso. O meu coração saltou. João é a primeira pessoa em anos que me vê como um humano. Continuou ele olhando para a cidade, mas a falar para mim, não como um caixa multibanco ou um contacto de negócios útil. Discute comigo, ri de mim, desafia-me. É revigorante, viciante. É a primeira pessoa que me ajudou sem me fazer sentir inferior. Admiti baixinho. Que me ofereceu oportunidade em vez de caridade. Que me trata como uma igual, mesmo quando claramente não somos. Ele virou-se para mim tão rápido que me assustei. Somos iguais. O dinheiro não muda isso. É uma das pessoas mais fortes que conheço. Tudo o que alcançou, fê-lo sozinha. Eu apenas nasci na família certa. Estávamos demasiado perto de novo. Podia contar as variações de cor nos seus olhos, ver a forma como o seu pulso batia no pescoço. A sua respiração estava irregular, a condizer com a minha. O ar entre nós tornou-se denso, carregado, impossível de ignorar. Ele inclinou-se. Ou talvez tenha sido eu. Não importava. A distância diminuiu até que senti a sua respiração no meu rosto. Até os nossos lábios estarem a centímetros de distância. Até que eu recuei rápido, desajeitada. O meu coração a bater tão forte que doía. Não posso, Ana. Havia dor na sua voz. Não posso, repeti, levantando-me, colocando distância física entre nós. Preciso deste emprego. Não posso arriscar complicar as coisas. Se isto correr mal, se eu perder tudo de novo, não posso. O João ficou sentado por um longo momento, o maxilar tenso, as mãos cerradas nos braços da cadeira. Depois ele levantou-se também, acenando lentamente. Eu entendo. Mas havia clara desilusão nos seus olhos, mágoa contida e algo mais. Algo intenso que me fazia querer voltar atrás na decisão, atirar a cautela pela janela e apenas sentir. Devíamos ir dormir. A minha voz saiu rouca. Reunião cedo amanhã. Sim.
Ele começou a voltar para a sua própria suíte, mas parou. Para o que vale, eu nunca a deixaria perder nada, mas respeito a sua decisão. E depois ele foi, deixando-me sozinha na varanda com o coração partido e a certeza de que tinha tomado a decisão certa, mesmo que se sentisse completamente errada. A semana após o evento foi insuportável. Não o tipo exaustivo ou estressante, mas o tipo que deixava o ar pesado e difícil de respirar, como se toda a mansão estivesse à espera que algo acontecesse. A tensão entre o João e eu tinha passado de silenciosa para ensurdecedora, impossível de ignorar, mesmo quando tentávamos desesperadamente. Evitávamos-nos e procurávamos-nos simultaneamente, numa dança patética que era provavelmente óbvia para qualquer um com olhos funcionais. Eu passava pelo corredor que levava ao escritório dele mais vezes do que o necessário, esperando um encontro casual. Ele aparecia no meu escritório com desculpas transparentes sobre documentos que podia ter pedido por e-mail. Quando nos cruzávamos, a conversa era demasiado profissional, forçada. Os olhares duravam tempo demais. Os silêncios diziam mais do que as palavras, e cada interação deixava o meu coração a bater erraticamente e a minha mente a girar em círculos sobre coisas em que eu não devia estar a pensar. A senhora Dias estava oficialmente farta das nossas disparates. Encontrei-a na cozinha numa quinta-feira de manhã, a fazer café, e a forma como ela olhou para mim deixou claro que a sua paciência tinha acabado. "Vocês os dois são uns idiotas", declarou ela sem preâmbulo, colocando a chávena à minha frente com mais força do que o necessário. "Ele ama. Ah, você ama-o. Ponto final. O que estão à espera? De uma intervenção divina?" Quase cuspi o meu café. "Senhora Dias, eu não... Não me minta, querida. Sou demasiado velha para tolerar tolices." Ela sentou-se à minha frente, os olhos gentis mas firmes. "Trabalho aqui há uma década. Conheço o João. Já o vi com outras mulheres, já vi tentativas de relacionamento que duravam semanas antes de ele perder completamente o interesse. Ele nunca olhou para ninguém da forma como olha para si. É complicado", murmurei, olhando para a minha chávena. "Eu trabalho para ele. Dependo do salário. Se correr mal..." "E se correr bem?" Ela inclinou a cabeça. "Minha querida, a vida é demasiado curta para deixar o medo decidir por si. E aquele homem lá em cima está absolutamente apaixonado. Consigo ver na forma como ele diz o seu nome, na forma como o rosto dele muda quando entra numa sala. Ele está a sofrer tanto quanto você." Eu não respondi. Não sabia como, porque ela tinha razão. E admitir isso em voz alta tornaria tudo demasiado real, demasiado assustador. Na sexta-feira, o João tinha a reunião. A reunião sobre a qual ele estava obcecado há semanas, que poderia fazer ou desfazer um contrato multimilionário, que determinaria o futuro de uma divisão inteira da empresa. Ele estava estressado além do normal, o que para o João significava praticamente a vibrar com tensão controlada. Encontrei-o no escritório às 6 da manhã, já a trabalhar, o cabelo despenteado de passar as mãos por ele repetidamente, a camisa amarrotada como se tivesse dormido com ela. Provavelmente tinha. "Bom dia", tentei soar normal. "Café, por favor." Ele nem sequer levantou os olhos dos papéis espalhados pela secretária. E se conseguir descobrir como adicionar 3 horas ao dia, isso também seria ótimo. Fui à cozinha, fiz o café como ele gostava, forte e sem açúcar, e fiz algo impulsivo. Peguei num post-it, escrevi rapidamente e colei-o na chávena antes de a levar de volta. Deixei o café na sua secretária, regressando ao meu escritório antes que pudesse ver a sua reação. Mas através da porta semiaberta, vi quando ele pegou na chávena, viu a nota e parou completamente. Os ombros dele relaxaram. Um pequeno sorriso genuíno curvou os seus lábios. Ele tocou no papel amarelo delicadamente, como se fosse algo precioso. "Vais arrasar. Sempre arrasas." Era tudo o que a nota dizia. Simples,
verdadeiro e aparentemente o suficiente para desarmar completamente o homem mais controlado que eu conhecia. O dia passou numa névoa de nervosismo em segunda mão. Eu sabia que a reunião era às 2, que duraria pelo menos 3 horas, que tudo dependia de como ele apresentaria os números. Tentei trabalhar, mas apanhava-me a olhar para o relógio a cada 5 minutos. Às 5:30, ouvi a porta da frente abrir-se. Passos rápidos, uma energia diferente do normal. Levantei-me da cadeira automaticamente, o coração a disparar. O João apareceu na minha porta do escritório e o seu rosto dizia tudo. Olhos brilhantes, um sorriso enorme, aquela energia eufórica que raramente via nele. Conseguimos o contrato. A sua voz saiu alta, feliz, completamente diferente do seu tom controlado habitual. Fechamos. Todos os termos que queríamos. Foi perfeito. Levantei-me sem pensar. Feliz por ele de uma forma visceral que ia além do profissional. João, isso é incrível. Sabia que ia conseguir. E então, sem planeamento ou pensamento racional, estávamos a abraçar-nos. Os braços dele à minha volta, firmes e quentes, puxando-me contra o seu peito. Os meus braços à volta do seu pescoço, sentindo os músculos tensos por baixo da camisa. O cheiro do perfume misturado com algo que era só ele, envolvente e familiar, e completamente viciante. O abraço devia ter durado 3 segundos, 4 no máximo. A quantidade socialmente aceitável para uma celebração profissional. Mas passou os 5, 6, 7 e nenhum de nós se afastou. O peito dele subia e descia contra o meu, a sua respiração a ficar mais profunda. Senti os seus dedos moverem-se ligeiramente nas minhas costas. Não um toque consciente, apenas uma reação automática. Quando finalmente nos separamos, foi lento, relutante, mas não nos afastamos completamente. As suas mãos ainda na minha cintura, as minhas ainda nos seus ombros, demasiado perto, demasiado perigoso. Os nossos olhos encontraram-se e o mundo parou. Não era a primeira vez que nos olhávamos, mas era a primeira vez sem barreiras, sem pretensões, sem a proteção do profissionalismo. Apenas nós, apenas a verdade crua e aterrorizante do que sentíamos. Ana. A sua voz saiu rouca, carregada. O meu nome soou diferente nos seus lábios, como uma oração e uma pergunta ao mesmo tempo. A realidade atingiu-me como água fria. Recuei, as minhas mãos caindo dos ombros dele. Não, João, não podemos. Por que não? Ele deu um passo em frente, fechando a distância que eu tentei criar. Dê-me uma razão real. É o meu chefe. As palavras saíram desesperadas. Dependo deste emprego. Não posso arriscar. E se eu não fosse o seu chefe? Os olhos dele eram intensos, penetrantes, vendo através de todas as minhas desculpas. E se mudássemos isso? Mas cruzei os braços, tentando criar alguma barreira entre nós. Essa é a realidade. Então despeça-me. As palavras saíram impulsivas, quase desesperadas. Ana, despeça-me agora. Está despedido. Ri, mas o som saiu sem humor, quase histérico. Ana, estou a falar a sério. Ele passou as mãos pelo cabelo, a frustração clara em cada linha do seu corpo. Não consigo mais fingir que isto é apenas profissional. Penso em si constantemente. Quando viajo, conto as horas até regressar. Quando está na mesma sala, não consigo focar-me em mais nada. Só em si, sempre em si. O meu coração batia tão forte que doía. É um bilionário. Eu sou a estudante pobre que adormeceu no seu carro. Isto não faz sentido. Não funcionaria. Faz todo o sentido. Ele aproximou-se novamente devagar, como se estivesse a aproximar-se de algo selvagem que pudesse fugir. É a única pessoa que me vê, realmente me vê. Não o meu dinheiro, não o status, não o CEO, apenas eu, o homem. E eu vejo-a.
A mulher forte, inteligente, sarcástica que invadiu meu carro e mudou tudo. João, por favor. A minha voz saiu embargada. Não torne isto mais difícil. Difícil. Ele estava demasiado perto agora. Tão perto que senti o calor a irradiar do seu corpo. O que é difícil é estar perto de si e fingir que não a quero tocar. O que é difícil é ouvir a sua voz e não me perder no som. O que é difícil é vê-la todos os dias e não poder tê-la. E então, antes que eu pudesse respirar ou pensar ou protestar, os lábios dele estavam nos meus. O beijo foi tudo o que eu tinha imaginado e nada do que esperava. Não foi gentil ou hesitante. Foi profundo e desesperado, com meses de tensão a explodir de uma só vez. As suas mãos no meu rosto, segurando-me como se eu pudesse desaparecer. Os seus dedos no meu cabelo, desfazendo o coque que eu tinha feito naquela manhã. Os meus braços à volta do pescoço dele, puxando-o para mais perto, impossível não responder com a mesma intensidade. O seu sabor, café e algo doce, era completamente viciante. O som baixo que ele fez quando aprofundei o beijo, gutural e necessitado. Movemo-nos juntos até que as minhas costas bateram na estante atrás de mim. Os livros chocalharam. Eu não me importava. Nada importava, exceto a sensação dele contra mim. Os seus lábios nos meus. A forma como o mundo desapareceu e só existíamos nós. Quando finalmente nos separamos para respirar, a sua testa encostada à minha. Ambos ofegantes. A realidade regressou com força brutal. Não posso. Afastei-me, colocando as mãos no peito dele para criar distância. João, não posso. Se correr mal, perco o meu emprego. Perco a minha casa. Perco tudo. Tenho demasiado a perder. E se eu lhe prometesse que nunca perderia nada? As suas mãos ainda na minha cintura, os seus polegares a desenhar círculos através da minha blusa. Ana, mesmo que acabássemos, nunca a deixaria sem nada. Nunca. Não pode prometer isso. Abanei a cabeça, as lágrimas a arder nos meus olhos. Relacionamentos acabam. As pessoas mudam de ideias. Não posso depender de promessas. Não quero que acabe. A sua voz ficou mais baixa, vulnerável de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Ana, nunca senti isto antes. Por ninguém. Assusta-me. Assusta-me tanto que às vezes não consigo respirar bem a pensar nisso. Mas sabe o que me assusta mais? A ideia de a perder, de nunca saber o que poderíamos ser. Olhei para os seus olhos, vendo a verdade ali. Medo e desejo a unirem-se com completa vulnerabilidade. João Costa, o homem que comandava salas cheias de executivos, que movia milhões com uma palavra, estava emocionalmente nu à minha frente. Abri a boca para responder, para dizer que também tinha medo, que também queria arriscar, que talvez pudéssemos. O telefone tocou alto, estridente, destruindo completamente o momento. Olhamos para o aparelho na secretária como se fosse uma bomba. Sofia, o nome piscava no ecrã. Atenda. O João afastou-se, passando as mãos pelo cabelo. Pode ser importante. Atendi com as mãos a tremer. Sofia? Ana, desculpa ligar-te no trabalho, mas temos uma emergência. A voz dela estava tensa e estressada. O apartamento, a canalização explodiu. Está tudo inundado. Tipo, tudo mesmo. Os bombeiros estão cá. Disseram que teremos de sair por pelo menos 2 semanas para reparações. O meu estômago encolheu-se. O quê? Mas eu vou para a casa do Jason. Mas e tu? Onde vais ficar? A Sofia parecia genuinamente preocupada. Não temos seguro de inquilino, então não nos vão realojar. Olhei para o João, que me observava atentamente, ouvindo claramente pelo menos o meu lado da conversa. Eu não sei. Vou arranjar alguma coisa. Ana, desculpa. Sei que é a pior altura. A Sofia suspirou. Mas preciso que venhas buscar o que puderes salvar antes que eles fechem o prédio. Estou a caminho.
Desliguei, olhando para o João com uma expressão que provavelmente parecia tão perdida quanto eu me sentia. O meu apartamento está inundado. Preciso de ir. Mando o carro. Ele já estava lá a pegar no telefone a marcar. O Pedro leva a... E Ana? Ele parou, os olhos nos meus. Tem um lugar para ficar aqui. Sempre terá. A oferta pairou entre nós, carregada de significado. Não era só sobre o apartamento, era sobre tudo. Sobre nós. Vou pensar nisso, murmurei pegando na minha mala. Preciso de ir. Saí antes que pudesse ver a sua expressão, antes que a tentação de voltar atrás e terminar o que começamos se tornasse impossível de resistir. No carro, tocando os meus lábios ainda inchados do beijo, senti que o universo estava a conspirar. O apartamento inundado, a oferta dele, o beijo que mudou tudo. Talvez algumas coisas fossem inevitáveis. Talvez lutar contra isso fosse tão fútil quanto lutar contra a maré. Talvez, só talvez, fosse hora de parar de ter medo e começar a viver. Mas primeiro precisava de lidar com o desastre do apartamento, porque aparentemente, quando chove, chove a cântaros. O apartamento estava destruído. Não havia outra palavra para descrever o que encontrei quando cheguei. Água por todo o lado. O cheiro a mofo já a instalar-se. As poucas peças de mobiliário que tínhamos encharcadas e arruinadas. Os bombeiros tinham isolado a área, permitindo-nos apenas pegar no essencial antes de fechar o edifício completamente. A Sofia estava no corredor com o Jason, o namorado dela, rodeada de malas improvisadas. Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela estava a tentar manter a compostura. Consegui salvar a nossa roupa e alguns livros. O resto, ela gesticulou para o desastre atrás dela. Terá de ser substituído. Quanto tempo até podermos voltar? Perguntei ao bombeiro que coordenava a operação. Pelo menos 2 semanas para reparações estruturais. Talvez 3. Ele consultou a sua prancheta. E precisarão de contratar uma empresa de limpeza especializada depois. Vai ser caro. Caro. Claro que seria. Tudo sempre era. Olhei para os meus pertences amontoados em sacos de plástico e senti o peso familiar da incerteza financeira a apertar o meu peito. Onde é que eu ia ficar? Como é que eu ia pagar a limpeza especializada? O seguro do senhorio cobriria o edifício, mas os nossos pertences pessoais não estavam segurados. Podes ficar conosco, ofereceu o Jason, mas a sua expressão deixava claro que era mais polidez do que desejo real. O apartamento dele era minúsculo. Mal cabia a ele e a Sofia. Não vos vou incomodar. Forcei um sorriso. Arranjo alguma coisa. A Sofia puxou-me para o lado, longe do Jason. Sabes que tens um lugar para ficar, certo? O João praticamente te ofereceu a casa toda. É complicado, murmurei, sentindo o fantasma do beijo ainda a arder nos meus lábios. A vida é complicada, ela apertou a minha mão. Mas não tens de passar por tudo sozinha. Ele preocupa-se contigo, Ana. A sério, e tu preocupas-te com ele. Às vezes, precisamos de aceitar ajuda. Peguei no que pude salvar, despedi-me da Sofia e voltei para o carro onde o Pedro esperava pacientemente. Durante toda a viagem de regresso à mansão, olhei pela janela, o telefone pesado no meu bolso. Devia ligar ao João, procurar um hotel barato, tentar encontrar algum hostel, mas a verdade era que eu não tinha dinheiro para um hotel durante semanas. E a ideia de ficar em qualquer lugar que não fosse perto dele, especialmente depois daquele beijo, parecia errada de uma forma visceral. O João estava à minha espera quando cheguei. Não no escritório a trabalhar, como sempre, mas no hall de entrada, as mãos nos bolsos, a sua expressão tensa de preocupação. Os seus olhos foram diretos para os sacos que eu carregava. Foi tudo o que conseguiu salvar. A sua voz tinha um toque de raiva que não era direcionado a mim. A maior parte, coloquei os sacos no chão, demasiado cansada para manter as aparências. O resto está destruído. Fique aqui. Não foi um pedido ou uma sugestão. Foi uma afirmação.
O quarto de hóspedes é seu pelo tempo que precisar, sem discussão. João, eu comecei, mas ele cortou-me. Temporariamente, acrescentou, como se isso tornasse a oferta menos carregada de significado. Até o apartamento estar pronto. Simplesmente faz sentido. Já trabalha aqui, já passa a maior parte do tempo aqui. É prático. Prático. Como se a praticidade fosse a razão pela qual ambos sabíamos que isso mudaria tudo. Está bem, cedi, porque não tinha uma escolha real e porque, honestamente, eu não queria uma escolha. Eu queria ficar. Eu queria estar perto dele. Eu queria ver o que poderia acontecer se parássemos de lutar contra o inevitável. Temporariamente. O sorriso que cruzou o seu rosto foi pequeno, mas genuíno. Pedirei à senhora Dias para preparar o quarto. Nos primeiros dias tentei manter a distância, usar o quarto apenas para dormir, passar o mínimo de tempo possível nas áreas comuns, agir como se morar lá fosse puramente transacional. Mas a mansão tinha uma forma de derrubar barreiras. Como quando acordei cedo na terça-feira e desci para fazer café, apenas para encontrar o João já na cozinha, descalço e sonolento, a fazer ovos mexidos. Bom dia, disse ele, a voz ainda sonolenta. Quer pequeno almoço? E de alguma forma acabamos sentados na ilha da cozinha, a comer juntos enquanto o sol nascia pelas enormes janelas, a falar sobre nada de importante, planos para o dia, uma notícia engraçada que ele lera. Doméstico, normal, como se estivéssemos a fazer isto há anos. Ou como na quinta-feira à noite, quando cheguei tarde à casa depois da aula e encontrei o João no sofá da sala a ver um documentário sobre economia comportamental. Este é bom, comentei parando à porta. Quer ver? Ele gesticulou para o espaço ao lado dele no sofá. Devia ter recusado. Devia ter ido para o meu quarto, mantido a distância segura. Mas dei por mim a sentar-me, deixando um espaço respeitável entre nós no início, até que o documentário ficou interessante, até que me inclinei para a frente para ver melhor um gráfico, até que de alguma forma acabamos lado a lado, ombros a tocar, partilhando a mesma tigela de pipocas. Quando o programa terminou, nenhum de nós se mexeu. Apenas ficamos ali no silêncio confortável da casa ao dormir, demasiado conscientes um do outro. Devia ir dormir, murmurei, mas não me mexi. Devia, ele concordou, também sem se mexer. Ficamos mais 15 minutos antes que a sanidade vencesse e finalmente me levantei, murmurei boa noite e praticamente corri para o meu quarto. A senhora Dias observava tudo com aquele sorriso cúmplice, mas tinha a sabedoria de não comentar. Ela apenas se certificava de que jantávamos juntos quando o João chegava tarde. Que o pequeno almoço estivesse pronto para nós os dois. Que tivéssemos razões constantes para partilhar o mesmo espaço. A domesticidade era viciante e perigosa. Dei por mim a ansiar pelos momentos juntos, pelos cafés da manhã e pelos filmes da noite. Dei por mim a memorizar os pequenos detalhes sobre ele. Como ele gostava do café, o que preferia quando estava demasiado cansado para pensar. O som da sua risada quando algo o divertia de verdade. E pelos seus olhares, ele estava a fazer o mesmo. A memorizar, a aprender, a apaixonar-se mais, tal como eu. Na sexta-feira à noite, 2 semanas depois de me mudar, estávamos a ver outro filme. Uma comédia a que nenhum de nós prestava realmente atenção. Eu estava cansada, exausta de uma longa semana de aulas, trabalho e emoções confusas. O sofá era confortável. O João era quente ao meu lado e, sem me aperceber conscientemente, a minha cabeça acabou por repousar no seu ombro. Senti-o enrijecer por um segundo, depois relaxar. O braço dele envolveu os meus ombros, puxando-me ligeiramente para mais perto. Segura, confortável. Certo. Vou só fechar os olhos um minuto, murmurei, já meio a dormir. Claro, a voz dele soou divertida, carinhosa. Só um minuto.
Adormeci ali no ombro dele, da mesma forma que tinha adormecido no seu carro meses antes. Só que desta vez não foi um erro, foi uma escolha. Acordei brevemente quando o senti a levantar-me, os seus braços fortes a segurar-me contra o seu peito. Eu devia protestar, dizer que conseguia andar, mas estava quente e segura e demasiado cansada para me importar. João, murmurei meio a dormir. Shh, só estou a levar para a cama. A sua voz era baixa, gentil. Durma. Obrigada. As palavras saíram arrastadas enquanto eu voltava a afundar-me no sono. Não vi quando ele me deitou na cama, quando puxou o cobertor até o meu queixo. Não vi quando ele parou à porta, olhando para onde eu dormia. Não ouvi quando ele sussurrou, tão baixo que podia ter sido imaginação. Como é que vou deixá-la ir? Mas na manhã seguinte acordei com o sol a entrar pela janela na certeza absoluta de que não podíamos continuar assim. A dançar à volta um do outro, a fingir que era temporário, que não significava nada. Algo tinha de mudar. Encontrei o João na cozinha, já vestido para o dia, a beber café, enquanto lia algo no seu tablet. Ele olhou para cima quando entrei, e a sua expressão mudou para algo mais suave, mais aberto. Bom dia, dormiu bem? Perguntou ele, e havia algo na forma como o disse, uma nova intimidade que não estava lá antes. João, precisamos de conversar. As palavras saíram antes que eu perdesse a coragem. Ele pousou o tablet imediatamente, a sua atenção toda em mim. Sobre... Respirei fundo. Sobre isto. Sobre nós. Não consigo mais fingir. Não consigo. Ana, ele começou, mas eu cortei-o. Deixe-me acabar, por favor. Esperei que ele acenasse antes de continuar. O senhor assusta-me. Isto assusta-me. A forma como me sinto quando estou perto de si. Quando me olha. Quando me beija. Nunca senti nada assim. E tenho medo que se me deixar sentir completamente, se me apaixonar de verdade, o senhor perceba que podia ter alguém melhor. E eu vou ser destruída. Não há melhor. O João levantou-se contornando a ilha para estar perto de mim. Ana, eu também não consigo mais fingir. Eu amo-a, completamente, de uma forma que me assusta, porque nunca amei ninguém assim. Nunca quis passar cada segundo com alguém. Nunca senti que precisava de outra pessoa para respirar direito. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Eu também te amo, mas como é que isto funciona? Ainda trabalho para ti. Como é que separamos o profissional do pessoal? Então mudamos isso. Ele pegou nas minhas mãos, os seus polegares a acariciar os meus nós dos dedos. Quer continuar a trabalhar? Sim, respondi imediatamente. Mas não como sua assistente. Não se estivermos juntos. Não consigo misturar assim. Preciso de autonomia, independência. A senhora Dias está a pensar em reformar-se, disse o João lentamente, como se estivesse a considerar a ideia enquanto falava. Preciso de alguém para gerir a propriedade, liderar a equipa da casa com um salário mais alto, total autonomia. Seria a chefe. Ou, ele hesitou. Posso ajudar a encontrar uma posição noutra empresa se preferir uma distância total. Pensei nas opções. Trabalhar noutro sítio significaria separação, independência clara, mas também significaria menos tempo juntos, menos momentos como os cafés da manhã e os filmes da noite. E a ideia de gerir a propriedade, de ter o meu próprio domínio dentro da casa que eu já amava, era apelativa. Quero ficar, decidi, apertando as suas mãos. Aqui, consigo, mas como uma igual, não como uma empregada dependente. Nunca quero que haja qualquer dúvida de que estamos juntos porque escolhemos estar, não porque preciso do dinheiro ou da casa. O sorriso dele era luminoso, transformando todo o seu rosto. Sempre foi uma igual. Desde o momento em que acordou a ressonar no meu carro, invadindo a minha vida e mudando absolutamente tudo. Eu não ressono, protestei,
mas também estava a sorrir, as lágrimas finalmente a caírem. Ressona. Ele puxou-me para mais perto, as suas mãos emoldurando o meu rosto, os seus polegares a secar as lágrimas levemente. É adorável. E então beijamo-nos de novo, mas desta vez foi diferente. Não havia desespero ou medo ou hesitação. Era certeza, promessa, começo. Quando nos separamos, ofegantes e sorridentes, o João encostou a sua testa à minha. Então estamos a fazer isto oficialmente. Oficialmente, confirmei. Mas vou pagar-te o que gastaste na minha faculdade. Não é um presente, é um empréstimo. Ele revirou os olhos, mas estava a sorrir. És impossível. E já sabia disso quando me ofereceu o emprego. Sabia. Ele beijou-me novamente, leve e doce. E foi exatamente por isso que o ofereci. Os meses seguintes foram um borrão de mudanças e ajustes. A senhora Dias treinou-me pessoalmente para assumir a gestão da propriedade, claramente encantada com o desenvolvimento romântico. Eu sabia desde o primeiro dia, disse ela com aquele sorriso satisfeito. Vocês os dois eram demasiado óbvios. O apartamento foi finalmente arranjado, mas eu nunca mais voltei. A Sofia percebeu. Feliz por mim de uma forma genuína que só as melhores amigas podem ser. Mereces isto, disse ela quando a ajudei a mudar as coisas dela de volta. Mereces ser feliz e ele faz-te feliz. Ele fazia. O João fazia-me incrivelmente feliz. Não de uma forma perfeita ou sem problemas, porque a vida real não é um conto de fadas. Lutávamos ocasionalmente, discordávamos sobre pequenas coisas, tínhamos dias difíceis, mas sempre voltávamos um para o outro. Sempre falávamos, sempre nos lembrávamos do porquê de termos escolhido isto. Continuei a estudar, insistindo em pagar a minha própria propina com o novo salário. O João aceitou relutantemente, claramente querendo argumentar, mas respeitando a minha necessidade de independência. Foi esse respeito, essa compreensão mútua que tornou o relacionamento real. 6 meses depois de começarmos oficialmente, a Sofia veio visitar-nos num sábado à tarde. Encontrou o João e eu na cozinha. Ele a tentar cozinhar uma receita complicada que vira online e a falhar miseravelmente. Eu a rir tanto que a minha barriga doía. Ambos completamente à vontade e ridiculamente domésticos. Quem diria? Disse a Sofia, encostada à lombreira da porta com aquele sorriso cúmplice. Ele adormeceu no carro errado e acordou num conto de fadas. Não é um conto de fadas, corrigi, roubando um pedaço do que quer que o João estivesse a destruir. É real, desordenado às vezes, mas real. O João puxou-me pela cintura, beijando o topo da minha cabeça. E perfeito assim. Olhei para ele, para os olhos que me conheciam completamente, para o sorriso que era só meu, e concordei. Era perfeito, não no sentido de filme, mas no sentido de certo, de escolhido, de nosso. Mais tarde naquela noite, depois da Sofia ir embora e a cozinha estar limpa do desastre culinário do João, fomos dar um passeio. Apenas nós, a noite estrelada e o carro dele à espera na garagem. Entrei no banco de trás de propósito, um sorriso a brincar nos meus lábios. O João entrou logo depois, a sobrancelha erguida divertida. A invadir o meu carro de novo? Perguntou ele, o seu tom cheio de afeto. Tecnicamente, agora moro aqui, respondi, aninhando-me ao lado dele. Metade do carro é meu, metade de tudo é meu. Tecnicamente, tudo o que é meu é seu. Ele puxou-me para mais perto, os seus lábios encontrando os meus num beijo que ainda me fazia o coração disparar, mesmo depois de meses. Que romântico, murmurei contra a sua boca. E financeiramente questionável. Aprendi com os melhores. Ele sorriu, aquele sorriso que guardava só para mim. Ficamos ali mais alguns minutos antes de finalmente entrarmos. Para a casa que era nossa, para a vida que construímos juntos.
E enquanto caminhávamos de mãos dadas, pensei em como tudo começou. Um erro, entrar no carro errado, dormir onde não devia, invadir a vida de um estranho. Às vezes, os erros levam-nos exatamente onde precisamos de estar. Às vezes, adormecer no carro errado leva-nos ao lugar certo com a pessoa certa, a construir algo real, algo forte, algo que valeu cada momento de medo e hesitação. E sim, ainda ressono levemente às vezes. Ele nunca me deixa esquecer isso. E honestamente, não me importo nem um pouco. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente as duas coisas. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E com ou sem bilionários, aprendi a valorizá-la, por todas as suas voltas inesperadas.